Você está ouvindo Radio Blog Smart Travel. matéria escrita por Júlia Ruanes e publicada em 20 de janeiro de 2023. Clima na Irlanda. Descubra como é cada estação do ano. Para morar, estudar e trabalhar no exterior, ou viajar para um novo destino, uma das principais perguntas que nós fazemos é: faz muito frio, calor, vai ter muita chuva? Precisamos saber o que levar na bagagem e tomar os devidos cuidados ou decidir as datas da viagem. É por isso que hoje vamos contar como é o clima na Irlanda, um país mágico e cheio de oportunidades que você precisa descobrir. Morando na Irlanda, você poderá vivenciar com seus próprios sentidos as diferentes mudanças climáticas, dependendo da cidade em que estiver. Mas é sempre bom ter uma informação prévia para não pegar um resfriado que vai estragar a sua estadia ou ter muitas roupas que ocupam muito espaço na mala. Quer saber como é o clima da Irlanda? Continue ouvindo. O clima na Irlanda de acordo com as estações. Se você procura um lugar sem temperaturas extremas e bastante agradável, o país de São Patrício atende a esse requisito. O clima da Irlanda é influenciado pelo Oceano Atlântico, razão pela qual é cientificamente definido como temperado oceânico. Se tivéssemos que fazer uma média, diríamos que a temperatura média na Irlanda ao longo do ano é de 10 graus Celsius. A amplitude térmica entre o dia mais quente do ano, 26 de julho, e o dia mais frio, 18 de fevereiro, varia entre 3 graus Celsius e 21 graus Celsius, então em geral o clima na Irlanda não é muito frio, como no Canadá, por exemplo, e nem muito quente. Mas vamos ver como varia de acordo com a época do ano, pois existem diferenças, mesmo que as estações não sejam muito marcadas. O clima na Irlanda nas estações frias. O inverno na Irlanda começa em 1º de dezembro e termina em 28 de fevereiro. Nesta altura a temperatura varia entre os 2 graus Celsius e os 8 graus Celsius, embora por vezes possa descer até aos 0 graus Celsius, dependendo da região. Isso normalmente ocorre nas montanhas. O clima na Irlanda costuma ser frio e com muito vento nesta estação, sendo janeiro e fevereiro os meses em que mais se sente. Além disso, permanece quase o tempo todo com nuvens e precipitação. Passar o Natal ou o Ano Novo na Irlanda significa que você precisará se agasalhar. O outono na Irlanda vai de 1º de setembro a 30 de novembro. A temperatura, como podem imaginar, é um pouco menos baixa, já que a máxima atinge entre os 14 graus Celsius e os 18 graus Celsius. Ou seja, é um ponto intermediário e serve mais como transição entre o verão e o inverno. Setembro é o mês mais quente se você ama folhas secas no chão e toda a cor dourada típica dessa época, você também vai encontrar na Irlanda. O clima na Irlanda nas estações quentes. A primavera na Irlanda começa em 1º de março e termina em 31 de maio. Nesta altura do ano a temperatura média é de 15 graus Celsius e abril é precisamente o mês mais agradável para fazer atividades ao ar livre. Aqui as cores da flora local que começam a surgir tornam-se bem visíveis. O ar também esquenta, principalmente em março, há poucos dias de sol. O verão na Irlanda vai de 1º de junho a 31 de agosto. Os meses mais quentes do ano são julho e agosto, com temperaturas médias de 15 graus Celsius, embora às vezes chegue a 30 graus Celsius. Os dias também são mais longos, com até 18 horas de sol e só começa a escurecer às 22 horas, já imaginou? Claro, sempre há uma nuvem no céu, chuva leve ou tempestade em algumas partes. Chuvas na Irlanda. Para saber se você precisa levar seu guarda-chuva ou casaco impermeável, é conveniente saber em que época do ano o clima na Irlanda fica chuvoso e instável. Isso vai depender da região. Dublin não é igual a Galway, mas para você ter uma ideia geral, vamos contar como é a chuva na Ilha Esmeralda. Mais adiante contaremos como ocorre nas principais cidades irlandesas. Entre as curiosidades da Irlanda, está o famoso apelido de The Emerald Isle, graças ao verde intenso de seus campos, que caracterizam o território quase em sua totalidade. Claro, a irrigação dessa vegetação é favorecida pelas chuvas abundantes durante todo o ano.
Embora haja muitos dias de chuva, 105 no litoral e 225 no interior, as chuvaradas não duram muito. De qualquer forma, é sempre bom levar um guarda-chuva ou uma capa de chuva. Claro, você não deve negligenciar os raios solares, por isso também é aconselhável colocar protetor solar e usar óculos escuros. O clima na Irlanda é muito imprevisível. O clima da Irlanda por cidades. Se você planeja trabalhar na Irlanda, estudar ou apenas visitar, além do jet lag, você pode se deparar com outras diferenças a considerar sobre o clima na Irlanda. Não só para saber o que vestir, mas para programar o seu dia. Assim, por exemplo, se você está no inverno e vê que são quase 9 horas e ainda não amanheceu. Existem algumas diferenças entre elas, mas as principais cidades da Irlanda geralmente compartilham uma temperatura média em diferentes estações do ano. Isso porque a maior diferença ocorre entre as regiões litorâneas e o interior, onde neva com mais frequência. As metrópoles irlandesas ficam em sua maioria no litoral e agora vamos te contar como é o clima durante o ano em cada uma delas. Tempo em Dublin. Em épocas quentes, a temperatura em Dublin não ultrapassa os 20 graus Celsius. O dia mais quente é 26 de junho, com variação entre 12 graus Celsius e 19 graus Celsius. Nesta estação, que vai de junho a setembro, os dias são mais longos, pois escurece por volta das 22 horas. Já a estação fria na capital irlandesa vai de novembro a março, com transições variáveis. O dia mais frio do ano é 18 de fevereiro, quando a temperatura cai para 3 graus Celsius e atinge a máxima de 8 graus Celsius. Em meados de dezembro os dias são mais curtos. Sabia que o sol se põe por volta das 16 horas? Não é à toa que dizemos que o clima na Irlanda é imprevisível. Resumindo, a melhor época para visitar Dublin, ou para viajar a estudo e trabalho, é abril, pois o clima é bem mais agradável, tudo floresce e a multidão de turistas é menor, já que a maioria chega para a festa de São Patrício, em março. Tempo em Cork. O clima em Cork é temperado e chuvoso durante todo o ano, na média os dias mais frios chegam aos 5 graus Celsius e os mais quentes chegam aos 17 graus Celsius. De fato, o dia mais quente do ano é 26 de julho, com temperaturas entre os 13 graus Celsius e os 19 graus Celsius. Quando acaba, chega a estação fria, que vai de novembro a março e o dia mais frio do ano é 18 de fevereiro, com mínima de 4 graus Celsius e máxima de 9 graus Celsius. Se você quer estudar inglês na Irlanda, e principalmente em Cork, de maio a junho é a melhor época para fazer um curso intensivo e fugir do frio. Se você não se incomoda com a multidão de turistas devido ao bom tempo, já sabe quando comprar sua passagem aérea. Tempo em Galway. A estação temperada na capital europeia da cultura 2020 vai de junho a novembro. Nesta época do ano, os dias também são mais longos, com duração de quase 17 horas de sol. O dia mais quente é 26 de junho, com variação de temperatura entre 13 graus Celsius e 19 graus Celsius. Já o frio começa no final de novembro e se estende até março, com temperatura média de 10 graus Celsius. Aqui também, 18 de fevereiro é o dia mais frio do ano e o sol só completa seu dia de 8 horas. Você notará que existem algumas variações nas diferentes regiões, mas elas são semelhantes quando se trata do clima na Irlanda. A precipitação em Galway é variável e imprevisível, mas a maior concentração de chuva ocorre entre dezembro e janeiro. Além disso, devido à sua proximidade com o Oceano Atlântico, pode ocorrer uma tempestade elétrica. Pelo contrário, a época com menor probabilidade de chuva é quase no final de abril, por isso também se torna a melhor época do ano para visitar Galway e aproveitar suas atrações. Tempo em Limerick. Há muito para ver em Limerick e esta bela cidade merece uma visita. Aqui, os verões são agradáveis e de céu parcialmente encoberto, enquanto os invernos são longos, úmidos e de céu encoberto. Tim inverno? Tim chuva? Este pode ser o seu destino. Mas vamos entrar em mais detalhes. A estação quente em Limerick dura de junho a setembro, e aqui a temperatura atinge uma média de 18 graus Celsius.
O dia mais quente do ano é 27 de julho, com variação de temperatura entre 13 graus Celsius e 20 graus Celsius. Aqui os dias são mais longos, pois a madrugada começa às 5 horas. E às 21 horas já está escuro. A estação fria vai de novembro a março, e o dia mais frio do ano é 17 de fevereiro, com temperaturas entre 3 graus Celsius e 9 graus Celsius, então sim ou sim tem que se agasalhar. Além disso, o sol só nasce às 9 horas. E se esconde às 16 horas. Quando se trata de chuva em Limerick, a estação mais chuvosa é de outubro a fevereiro, com mais de 39% de chance de que um determinado dia seja um dia chuvoso. O dia mais chuvoso é 3 de janeiro com uma probabilidade de precipitação de aproximadamente 48%. Se ficarmos muito técnicos, é melhor ir e verificar com seus próprios sentidos o frio de Limerick e o clima da Irlanda em geral. Experimente o clima da Irlanda viajando com a Smart Travel. Agora que você já sabe como é o clima na Irlanda, dependendo da estação e da cidade, queremos te contar que na Smart Travel nossa especialidade é viajar, mas não só isso, mas também ajudar muitos jovens a atingirem seu objetivo de estudar e trabalhando no exterior. Temos presença em terras gaélicas para o acompanhar. Uma boa desculpa para ficar muito tempo curtindo com tranquilidade os encantos da Irlanda é estudar inglês por mais de 3 meses. Clique no link, preencha seus dados e saiba os detalhes de forma personalizada com a nossa equipe de consultores. Nossa comunidade de estudantes está crescendo cada vez mais e esperamos sua adesão. Nos vemos na terra de São Patrício. Para mais matérias como essa, acesse nosso blog ou siga a gente nas redes sociais. Link na descrição.